Bom, nós começamos nessa madrugada o jejum de Daniel, que são 21 dias onde quem tem sede do Espírito Santo vai mergulhar os seus pensamentos, a sua mente nas coisas espirituais, porque não é um jejum de comida, de alimento, mas um jejum de distrações para ter o maior tempo possível para se dedicar ao batismo com o Espírito Santo, quem não é batizado, e a renovação espiritual daqueles que já foram batizados. Porque o que Deus ele espera para batizar com o Espírito Santo ou para avivar com a presença dele, o que Deus espera encontrar é somente sede, desejo profundo, sincero da presença dele. Ele não espera encontrar perfeição, porque senão ninguém seria batizado com o Espírito Santo. Ele espera apenas sede, não importa quem a pessoa seja, não importa o que ela tenha feito. Se ele vê nessa pessoa sinceridade, sede, não importa quem ela foi, o que ela tenha sido, ele vem sobre essa pessoa e com o Espírito Santo transforma essa pessoa numa nova criatura. Amém? E uma prova disso é essa história aqui que nós vamos ler, a história de Manassés. Veja só o que esse homem foi capaz de fazer. Versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Então olhe para o pastor para você entender. Este homem chamado Manassés havia assumido o reinado do seu pai Ezequias, que havia sido um excelente rei, tanto como administrador, como homem de Deus, porque Ezequias foi aquele que nós já falamos aqui em outra ocasião, que quando assumiu o reinado, a primeira coisa que fez foi restaurar as portas do templo, restaurar o templo que estava em ruínas, abrir as portas porque o povo havia abandonado a casa de Deus, deixado de buscar a Deus. Então a primeira coisa que ele fez no seu reinado não foi restaurar os muros da cidade, não foi fortalecer o seu exército. A primeira coisa que ele fez foi levar o povo a se voltar para Deus, e foi de fato o que aconteceu. O povo se converteu, as pessoas voltaram a buscar Deus. Esse homem Ezequias tirou todos os ídolos que havia em Jerusalém, deitou fora todos os ídolos, todas as imagens que havia espalhados por Jerusalém, e determinou que todo o povo ia adorar e buscar somente a Deus, o único Deus. Mas quando ele morreu, o seu filho fez exatamente o contrário. Levantou novas imagens, novos deuses por toda Jerusalém, e ainda fez pior: colocou essas imagens dentro da casa de Deus. E como nós vimos aqui, até os seus filhos ele sacrificou aos deuses. E ele fez isso, como diz aqui no versículo 6, para provocar a ira de Deus. Ou seja, ele fez intencionalmente, o que tornou o seu pecado ainda pior. Porque uma coisa é quando a pessoa erra por não conhecer, por não saber a gravidade do que está fazendo, mas ele tinha consciência de que tudo aquilo desagradava a Deus, e ele fez exatamente aquilo que desagradava a Deus, justamente para provocá-lo. Tamanho foi
a sua maldade. Amém? Aí diz assim: também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Além dele cometer aqueles erros, ainda levou todo o povo de Judá, Jerusalém, a fazer o mesmo, o que é pior ainda, porque você já deve ter visto na Bíblia que pior coisa que tem é você fazer uma pessoa tropeçar, porque uma coisa é você errar, e outra coisa é você levar outros também a errarem. E ele fez isso com toda a nação de Judá, com toda Jerusalém. E diz aqui que Deus viu eles fazerem maldades piores do que as nações incrédulas a qual eles haviam destruído. Ou seja, Deus foi obrigado a ver os seus filhos, ou o povo que se dizia filho deles, fazendo coisas que nem os incrédulos faziam. E não tem sido diferente nos dias de hoje. Às vezes Deus é obrigado a ver em pessoas que são da igreja atitudes que nem os incrédulos que não vêm à igreja fazem. Às vezes Deus é obrigado a ver as pessoas que se dizem filhos dele fazendo coisas que tem gente incrédula que não tem coragem de fazer. Infelizmente, como esse rei e o povo dele fez. E aqui no versículo 10 está escrito: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Veja só, com tudo que eles faziam, com tudo que aquele rei fez para provocar a ira de Deus, ainda assim Deus vinha falando. Não fala aqui quantas vezes, mas com certeza foram inúmeras as vezes que Deus falou com ele para que ele se arrependesse. Deus falou com ele para que ele deixasse o seu erro, mas ele continuava, insistia no seu erro. Quantas vezes Deus fala e a pessoa não ouve? Esse jejum de Daniel tem esse objetivo: fazer com que você tenha ouvidos para ouvir a voz dele, porque muitas vezes Deus fala, mas a pessoa está tão envolvida com o pecado, como era o caso desse rei, tão envolvido com o mundo, que ela não consegue ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque você, como vai observar aqui, Deus estava querendo evitar que acontecesse uma tragédia. Deus estava querendo evitar a dor, o sofrimento dele, por mais que ele estivesse fazendo toda aquela maldade, mas ainda assim ele insistia em não ouvir a voz de quem? De Deus. Até que o inevitável aconteceu. Versículo 11: assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Ele foi arrancado do trono à força, preso com ganchos na carne e amarrado a cadeias e levado cativo pelos inimigos. Coisa que poderia ter sido evitado se ele tivesse ouvido a voz de Deus. E quantas vezes a pessoa ela acaba pagando por um erro que ela poderia ter evitado. Deus, ele falou 1, 2, 3, até que chegou uma hora em que não havia outra forma de salvar aquele homem a não ser deixar que ele chegasse até o fundo do poço. E às vezes, pessoal, tem pessoas que mesmo dentro da igreja é preciso chegar no fundo do poço, porque embora esteja na igreja ouvindo a palavra,
ainda não mudaram os seus hábitos, não deixaram os seus erros. Talvez não foram tão cruéis, erros, pecados que não sejam tão graves como o erro de Manassés, mas que tem feito com que ela viva dentro da igreja vazia, viva dentro da igreja fria, espiritualmente falando, viva dentro da igreja com uma vida, um caráter tal igual ao dos incrédulos lá fora. Então, lá na prisão, no poço aonde ele foi colocado, preso com ganchos, num lugar onde ninguém podia ouvi-lo, ele lembrou da vida que o pai tinha com Deus. Ele lembrou das palavras que com certeza o pai falava acerca de Deus. E lá no fundo do poço está escrito, versículo 12, que ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seu pai e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, porque até então ele não conhecia. Ele sabia da existência de Deus, o Deus que o pai dele servia, mas não conhecia Deus como seu pai conheceu. Como muitos que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem a quem? A Deus. E por isso estão no fundo do poço. E por isso o diabo tem amarrado ela com ganchos, tem a humilhado, como fizeram com Manassés. Mas por quê? Porque falta essa atitude que Manassés teve, de reconhecer o seu erro, de se humilhar e dizer: Senhor, eu tenho feito tudo errado. Você veja que há pessoas, nós já vimos testemunhos de pessoas que lá na prisão, pessoas que fizeram coisas terríveis, pessoas que fizeram coisas. Eu já tive a oportunidade de fazer reunião no presídio e falar com pessoas que fizeram coisas que nem a família mais falava com eles. Eu já tive oportunidade de pregar para pessoas na prisão que fazia anos que os seus familiares não visitavam e nem falavam com eles por causa do que eles haviam feito. Mas pessoas que lá dentro se arrependeram, reconheceram os seus erros, se humilharam perante Deus. E já vimos, você também já viu testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo dentro da cadeia. Aí vem a pergunta: como pode, dentro da cadeia, rodeado de pessoas com desejo de vingança, ou rodeado de pessoas incrédulas, dentro da prisão, são batizados com o Espírito Santo, enquanto tem gente 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja, assistindo reuniões de quarta e domingo durante tantos anos, num momento de busca e de louvor, num lugar santo como é a igreja, e ainda assim não são batizados com o Espírito Santo, saem da reunião do mesmo jeito de quando entraram. Meu Deus, aonde está a diferença? Porque uns que fizeram tantas coisas erradas são batizados, e outros que não fizeram nem metade desses erros não são transformados. Porque, repito, Deus não está olhando para o que você fez, Ele está olhando para o desejo, a sede que você tem ou não da presença dEle. Ele não está preocupado, Ele não se importa com o que você já foi, com o que você fez, ou até o que você esteja fazendo agora. Você pode estar vivendo uma vida completamente errada, igual a de Manassés, mas se dentro de você há um desejo verdadeiro de ser uma nova criatura, se dentro de você há um desejo sincero, verdadeiro, de ser um novo homem, uma nova mulher, e nunca mais voltar a ser quem você tem sido, você pode ter certeza, o Espírito Santo desce sobre você e faz de você uma nova criatura. Agora você pode ser uma pessoa perfeita, o marido que toda esposa gostaria de ter, o filho que toda mãe gostaria de ter. Você pode ser uma pessoa conhecedora da Bíblia de capa a capa e não ter nenhum dos erros que Manassés cometeu,
Mas se não há em você um desejo sincero, ardente, de ser cheio do Espírito Santo, todo certinho do jeito que você é, você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque o que Ele quer é a sede. E muitas vezes é mais fácil ele encontrar sede em pessoas como Manassés do que naquelas que nasceram dentro da igreja, mas que não desejam ardentemente uma mudança como a de Manassés. Amém? Mas quando é esse desejo, quando a pessoa reconhece com sinceridade a pessoa falha, pecadora que ela tem sido, e ela diz: meu Deus, se for para continuar assim, eu prefiro que o Senhor me leve, mas eu não aguento mais ser essa pessoa que eu tenho sido, eu quero ser um novo homem, uma nova criatura. O Espírito Santo vem e faz dela essa nova criatura. Amém? Entenderam sim ou não? Fiquem de pé, por favor. Se Deus teve compaixão de um homem como Manassés, se Deus não desistiu de um homem como ele, por que Deus desistiria de você? Se Deus teve paciência, se Deus teve compaixão e amou aquele homem mesmo fazendo tudo o que ele fez, por que Deus não faria o mesmo com você? É por isso que você está aqui. Porque como Deus não desistiu de Manassés, Ele também não desistiu de você. E Ele quer transformar você como transformou Manassés. Amém? Feche os seus olhos, por favor.